E aí, pessoal, boa noite. Boa noite para vocês. Tudo beleza? Todo mundo quietinho em casa aí? Muito bem, se cuidando. Saudade aí de todos vocês. Raquel Mesquita chegando conosco. Ei, Cris, aí outra Raquel. Ei, Guilherme. Olá! Tudo beleza? Com um visual diferente, esse cabelo é novo, esse cabelo eu não conhecia, não. Nem eu conhecia esse cabelo em mim. Ah, é? Mas o caso é que é um experimento novo. Eu quero deixá-lo crescer e esse processo é muito doloroso para uma mulher, porque o cabelo fica muito esquisito. Não, eu tô achando lindo, viu? Ainda Eu bem. adoro cabelos brancos assumidos, viu? O Tá meu, um charme, tá de parabéns. o meu tem uns 4 anos que eu estou com cabelo branco. Quer dizer, há muito tempo, né? Mas agora usando há 4 anos que eu estou usando. Que bom Muito estar com bem. você. Que bom que É isso você aí, sabe. Raquel. Um Te prazer respeito. enorme. Um prazer Obrigada. enorme, tá? Você está em Muito. qual cidade dos Estados Unidos? A minha cidade chama Millbrae. É uma cidade muito 35, 40 minutos de São Francisco. Aham, É uma cidade muito pacata, né? sim. Mas, como diz o outro, perto de São Francisco pode ser o que quiser, pode ser a cidade que for, porque a vida aqui é muito, realmente muito pacata, né? Aliás, o americano, você sabe, vive dentro de casa e no trabalho, no supermercado e nas lojas. Sim. Na rua você não encontra aqui. Aham. Mas vamos em frente, né? Eu estou gostando bastante. Acho que vou ficar aqui mais um ano e meio. Vamos ver. Aham. Vamos ver para onde me levam. É sua filha que mora aí, não é isso? Minha filha e 3 netas. E Aham. a minha neta menor, a Isabela, ela é uma menina que precisa de cuidados especiais. Ela é Sim, uma menina hiperativa, e aí, decorrente da sim. hiperatividade, tem outros problemas. E ela precisa, minha filha, muito de ajuda com essa pequena. Então, me Aham. sinto com o respeito e na obrigação de estar aqui ajudando um pouco. Mas elas me ajudam muito mais, porque enchendo da minha vida, viu, Gilmar? É isso aí. É muito bom mesmo, muito bom estar perto de neto. Você está louco com os filhos, né? Imagina os netos, minha filha. É um É filho isso aí. passado no açúcar. É um filho passado no açúcar. Vamos Definiu nós. muito bem. Deixa eu apresentar para vocês, pessoal que já está aí nesse horário concorridíssimo, né, atualmente das lives. Lá nos É, Estados Unidos agora, eu imagino que a Raquel esteja no horário de 3 da tarde, 15 horas, não isso, é isso? isso E mesmo. nós aqui, 7 da noite, concorrendo com a Rede Globo, com o Big Brother, com mais umas 3.600 lives acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas a nossa é tão importante quanto as outras que estão acontecendo. E tem espaço. Com certeza, com certeza. Raquel Mesquita, ela vai se apresentar melhor aí para vocês, mas, enfim, eu considero a Raquel é uma das melhores, se não a melhor, a mais capacitada professora de dança de salão aqui do Brasil. Tá? Meu Raquel é uma Deus. pessoa com uma formação acadêmica invejável e com uma capacidade que assim eu admiro, eu fico quando eu vejo as aulas da Raquel, eu fico assim babando, falando assim, meu Deus, quando eu crescer eu quero ser assim, né? A capacidade que ela tem de atrair a atenção do aluno, a capacidade que ela tem de motivar os alunos, e é uma energia assim incrível que você fica ligado ali o tempo inteiro na aula. É uma delícia de pessoa também. Já esteve aqui conosco na Mimulus, né? Já esteve passeando, já esteve nos visitando, já esteve trabalhando com participações muito, muito especiais em aulas da Semana da Dança, que é um evento que a gente faz já há quase 20 anos, em aulas do nosso curso de qualificação, que é um curso que a gente tem de formação de professores, coreógrafos, enfim, Raquel é uma pessoa
Hoje hoje estavam me perguntando, a Raquel é sua irmã? Né? Então, a Raquel, agora eu deixo para ela mesma explicar essa parte e terminar de se apresentar aí. Vai lá, é com você, Raquel. Então, primeiro, muito obrigada pelos elogios. Você até me obriga a continuar se alguma coisa da aula, porque não acredito que eu seja tão grande quanto você me coloca nesse momento aqui frente às pessoas. Tenho Pode sim ter alguns certeza que é. méritos, tenho muitas competências e gerencio muito bem as minhas incompetências. Então, talvez seja por isso que não apareçam tantas as minhas incompetências. Então, quando eu ouvi falar primeira vez do Jomar, disseram Jomar Mesquita, eu não sabia quem era. E logo procurei saber. Quando procurei saber, descobri que o Jomar era uma pessoa muito competente, muito ligada, e não só o processo ensino-aprendizagem, mas era uma das pessoas que melhor apresentava espetáculos de dança no Brasil. Naquela época, Brasil, hoje mundo. E procurei saber quem era aquela pessoa, que espetáculos ele fazia, e fui me apaixonando. Quando me apaixonei e resolvi procurar nossas origens, coitado dele ser minha irmã, a Baby, sim. A Baby é a mãe dele. Então, mas quando eu fui sabendo mais, eu falei assim, se o cara é bom, por que eu não vou ser parente dele? Então, já adotei logo como sobrinho. Então, algumas pessoas falam, quando não dá tempo de desmentir, fica. Mas as pessoas falam, o Gilmar é o que é seu? Eu falo, meu sobrinho, eu sou irmã da Baby. Ah, mas não sabia. E aquilo rende, aquilo vira brincadeira. E algumas vezes eu já devo ter deixado passar a conversa e não desmenti. Mas eu gostaria muito que fosse meu sobrinho mesmo. Gostaria muito de ser irmã da Baby, porque a Baby é uma pessoa, de alguma forma a gente se parece. A gente não tem papa na língua. Isso E ao aí. mesmo tempo ela é uma pessoa que cava oportunidades e eu sou fã dela. E fiquei mais fã quando teve uma reunião da formação de associação dos professores de dança de salão e ela botou para quebrar. Eu falei, essa é a tal da Baby que é minha irmã e eu não sei tanto dela. E depois, antes disso, né, eu tive a oportunidade de estar na Mimulus, quando minha mãe estava muito mal no hospital aí, em Belo Horizonte, e alguém disse para mim, você faz o quê? Vai dançar. Eu falei, mas aqui perto tem alguma academia? Até a Mimulus. Quando falou a Mimulus, me deu um estalo imenso, então fui lá. E quando cheguei lá, quem me recebeu foi o pai dele, do Jomar. Me abraçou, eu falei, estou num momento muito difícil, minha mãe e tal, a Baby também, e fui fazer aula do Jomar. E quando fui fazer aula do Jomar, ele chegou para mim e disse assim, você tem uma facilidade muito grande para dançar. Eu falei, ai, que coisa boa, vou investir E aí tá, sou tia dele, com muito orgulho de ter um sobrinho assim maravilhoso. É isso. Agora, sempre tive ligada ao processo ensino-aprendizagem, porque sempre fui professora de educação física há muito tempo na minha vida, trabalhei 40 anos com a educação física, estou na dança de salão, entrei em 1992 como aluna, fui aluna a primeira vez na Casa de Dança Carlinhos de Jesus, 2 meses o Carlinhos me chamou para ser auxiliar nas aulas, e eu disse, mas Carlinhos, eu não sei nada de dança. Ele falou, mas você sabe ensinar. Eu falei, opa, o negócio aí tá ficando bom. Vou começar a saber o que faço aí. E depois o tempo passou, eu fui ser aluna do Jimmy também. E trabalhei com o Jimmy. Jimmy me chamou para ser professora junto com ele, aprendi muito com ele, como aprendi na casa de dança. Até que um dia, por problemas administrativos entre o sócio e o Jimmy, eu me separei. E resolvi abrir aulas somente para crianças e adolescentes. E, na verdade, recebi adultos também, mas que se sujeitavam a fazer aula com os adolescentes. Porque até então eram as crianças que faziam aula com os adultos. E não tinha uma turma especificamente para criança. E quando isso aconteceu, eu cheguei a ter 418 crianças e adolescentes. Numa época que a dança era considerada coisa de velho. E sabe por que elas ficavam? A gente brincava, era muito.
Esse é o segredo, né? Esse é o segredo. Esse é o segredo. Quem está aí, está me ouvindo falar que é da Agora, eu acho que é o segredo, desculpa te interromper, eu acho que também é o segredo para os adultos, não é? Claro, Brincar muito, não só com as crianças, claro. né? Olha, tem 4 princípios básicos para qualquer aula: matemática, geografia, engenharia, aula de cálculo, seja o que for. Nós temos que ter a ludicidade transpassando para trazer sabores diferentes na aula. É muito Sim. duro ver uma aula de cálculo sem ter brincadeiras. Eu digo brincadeira, pode ser o posicionamento do professor, pode ser a atividade que ele propõe, seja o que for, né? A gente tem que promover a autonomia dos alunos, né? Sim. Então, nós temos que também criar, para essa autonomia acontecer, problematizações, situações de problemas permanentemente, para a aula de vida, né? Sim. E a interatividade. Mas, e para ensiná-los a pensar, exatamente. Claro. Exatamente. E a pensar não com as minhas verdades, com os meus saberes, né? Mas esses experimentos deles com eles mesmos, eles com a gente, essa troca muito grande e necessária. Então, a ludicidade é fundamental para a aula dos adultos, mas eu acho que esses 4 princípios básicos, deles decorrem outros, né? Eu acho que é importantíssimo a gente investir cada vez mais nisso. E eu estou um pouco preocupada com o que vai acontecer aí quando a gente voltar. As aulas não poderão mais ser iguais, não. Muitas coisas vão mudar no mundo, né? Mas eu acho que muitas mudarão para melhor, né? Eu estou achando esse período super produtivo, eu estou aprendendo muito, estou desenvolvendo diversas outras partes, enfim, áreas que me faltava tempo para fazer, para desenvolvê-las. Eu estou aproveitando para desenvolver, não somente no nível pessoal, mas também com a Mimulus, né? Com a nossa escola. Mas vamos lá, prossiga. Bom, então, praticamente, quando houve esse rompimento na academia, né, de interesses do professor e do administrador, eu resolvi dar aula para crianças, aproveitando as experiências que eu já vinha da educação física, como educação física escolar. Fui professora de escola particular e também do estado do Rio de Janeiro. Então, pensei em trazer essa minha experiência para dentro da dança de salão, que até aquele momento era muito engessado, os processos ainda acho muito engessado, mas eu já acho que tem alguns professores, né, tendo mais coragem, né, de novos experimentos que decorram de aprendizados com outros professores, experimentos de leituras, experimentos de conversa, de vivências próprias, de exigências dos alunos, seja o que for. A gente tem que aproveitar esse rabo de foguete agora e pensar como vão ser as aulas, né? Investir mais. Aqui na Mimos você estava falando de um período, né, década de 90, enfim, as pessoas que dançam dança de salão hoje, é importante esclarecer, assim, né, década de 80, ainda a dança de salão ainda vinha de um final assim do período que eu chamo de hibernação, que são as décadas de 60, 70, em que as danças de salão praticamente morreram, né, em virtude de diversos fatores aí, feminismo, né, a moda do rock and roll, enfim, as danças de salão, aquele aprendizado que se dava, né, de pai para filho, né, que o avô, a avó ensinava para o neto, isso foi interrompido, né, e isso que inclusive contribuiu para o surgimento das escolas de dança, né, e era um momento então em que as danças de salão eram coisas para pessoas acima dos 40 e olhe lá, né, eram vistas pelos jovens como algo brega, como algo cafona, algo completamente démodé. Né? Mas, como eu dizia outro dia, como acontece nas artes de uma maneira geral, é um ciclo. Né? Então, aquela vertente artística em qualquer área de arte, né, que não era valorizada num determinado momento, no momento seguinte passa a ser revalorizada de forma relida. Né? Então, isso aconteceu também com as danças de salão, e os jovens que antes achavam
que aquilo era coisa para os seus avós, de repente virou moda, né? Escutar samba, escutar tango, dançar samba, ir para os bailes. E isso trouxe, então, muitas crianças, muitos jovens, muitos adolescentes. Eu aqui em Belo Horizonte, quando eu comecei a dançar no final da década de 80, eu acho que eu era o primeiro jovem a dançar aqui. Eu era um alienígena, né? Com certeza. Então, hoje, eu estou esclarecendo isso porque hoje as pessoas acham que sempre foi assim, né? Todo mundo sempre dançou, de todas as idades e tal. E isso é muito recente, né? Jomar, você sabe como que eu consegui meus primeiros alunos? Como? Eu estava no Catete, né, lá no Rio de Janeiro. Embora Sim. a cultura do Rio de Janeiro favorecesse já bastante essa coisa do dançar a dois, tinha a Solange Dantas, que tinha um grupo de crianças em Niterói, mas não era uma aula exclusivamente para crianças. E muitos anos atrás eu já tinha visto a neta da Antonieta dançando. Sim. Não sei aonde, na Gafieira, vou falar que foi na Estudantina, mas não me lembro mesmo. Bom, então, a gente tinha já referências de criança, mas não tínhamos uma turma especificamente de criança. E eu pensando assim, meu Deus, mas como é que eu vou começar? E eu vou nos prédios começar a chamar as crianças? Não vou não. Tinha uns meninos jogando na rua, jogando futebol. Eu cheguei lá, parei, fiquei olhando. Aí, quando um cometeu uma falta, né, com a minha pequena, mas grande experiência de interferir nas coisas, eu falei para eles, essa regra aí não está correta, não. Aí eles chegaram para perguntar, né, que essa pessoa que está metendo o dedo no meu futebol. Aí conversei, falamos, não sei o quê, menti para eles pra caramba. E aí, de repente, falei para eles assim, você sabe que está tendo uma mulher aí que está dando aula com bola, de ritmo e também o futebol de salão? Não, aonde? Eu falei, aqui nessa academia. Aonde? Gente, aparece lá outro dia. Aí um dia eles chegaram lá. E falou, você é aquela mulher que estava lá no futebol? Eu falei, que horas vai começar a aula de futebol de salão? Eu falei, agora, vocês trouxeram a bola? Tá aqui. Então comecei a brincar com o futebol. Aí comecei a colocar música. Falei, peraí, agora tem que ter ritmo e futebol. Então a gente tem que ter ritmo e tal. Aí aquela conversa toda, e pus um tango, só podia passar a bola no tempo do tango, e depois pus outra música, e eles foram se envolvendo. Eu falei, gente, que legal. Na verdade, eu menti para vocês. Aqui pode ter bola, sim, mas a gente tem mais interesse na dança. Aí eles perguntaram como seria, tudo, e eu disse que precisava pelo menos de 7 meninas. Na outra aula chegaram 7 meninas, cada um trouxe. Que maravilha! Qual era a faixa etária? Os meninos tinham 12 anos, de 12, 13 anos, sabe? E aí eu comecei a receber criança. Aí teve um programa na Globo, e que precisavam de crianças, gente inocente. E a base da dança lá era minha garotada, embora tivéssemos outros professores. Como o professor Cabral, também do Rio de Janeiro, que tinha um grupo bom de crianças também para dançar. Mas, e então começaram a falar que eu era a Raquel da Globo. Ah, é? A Raquel da Globo. E começaram a aparecer mães com condições econômicas mais baixas, com a expectativa de ter o filho na forma, era um certificado, né? Um certificado que ela tinha vencido na vida, que o filho estava na Globo. E destituir isso daí foi um pouco difícil, mas a gente foi conseguindo, graças a Deus. Eu imagino. Eu queria agradecer aqui a presença, né, na nossa live, primeiramente do Francisco Ancona. Francisco Ancona foi responsável pelos maiores e melhores cruzeiros dançantes, né, na costa do Brasil e na costa de outros países também. E uma pessoa por quem eu tenho assim, um carinho enorme pela forma como sempre nos recebeu, né? Já estive trabalhando com Raquel e diversos outros profissionais da dança, inclusive Patrick, que está aí conosco também, um dos melhores professores de dança de samba que existem no Brasil. Patrick está aí também. Né? Também já foi muito bem recebido pelo Francisco Ancona nos cruzeiros. Saudade, viu? Saudade dos cruzeiros, onde a gente já esteve com a companhia, da Mimos Companhia de Dança apresentando, já estivemos também dando aula várias vezes, inclusive ao lado da Raquel. E onde a gente tem a chance de sentar, bater papo, não é isso? Almoçar junto e escutar histórias deliciosas que você sempre tem. Quando eu propus para a Raquel, né, fazer uma live,
ela de cara topou e aí eu pedi uma sugestão para ela, né? Eu falei, e aí, o que que você gostaria, o que que você acha que a gente poderia tratar como tema? Aí a Raquel falou, eu tenho muitas histórias, histórias tristes, histórias engraçadas, mas histórias com as quais eu aprendi muito como professora, como ser humano, né? Na sala de aula com as crianças. E eu falei, poxa, isso é lindo, isso é maravilhoso, porque os alunos às vezes também não sabem o tanto que nós aprendemos com eles, Com né? certeza. Sejam crianças, sejam adultos. Eu gosto sempre de dizer, de frisar assim, lá na Mimos, principalmente a gente preza por isso, a dança de salão é uma das danças mais democráticas, se não a mais democrática que tem, para todas as idades, né? E isso faz com que também nós professores, a gente tenha o privilégio de conviver com as pessoas das mais diversas áreas, né? A gente Com não certeza. convive só com bailarinos, a gente convive com pessoas lindas de todas as idades e que estão lá para se divertir com a E dança. E a gente também, aprende muito com elas, né? e também Diga. em diferentes espaços que a gente chega com a nossa dança. É Sim. impressionante, né, o Jomar? Então, eu escrevi há 3 anos atrás um livro aprendendo com eles, meus alunos. Eu Uhum. quis apresentar nesse livro algumas crônicas e nessas crônicas me despir de alguma forma. Não se anime, tá, Jomar? Não se anime, tá? Por favor, o pessoal aí também, Patrick, fico um pouco preocupada com essa palavra, mas vamos lá. Aí Me agora eu diz, quero saber onde encontrar esse livro. Quero não, saber. eu quero Despida saber, mais ainda. você sabe que eu não valho nada, né? Quero saber aonde eu vou encontrar você. Depois Bom, no tá privado, bom, Raquel. No privado a gente fala sobre isso. desculpa, eu simplesmente não sei nem o que falar. Bom, mas e aí eu quis nessas crônicas me virar do avesso, para você não se animar na brincadeira, para virar do Aham. avesso, começar dos meus fracassos, das minhas dificuldades, e aonde as crianças puderam me dar pequenas pitadas para eu resolver algumas questões que precisavam ser resolvidas. Mas isso não só em relação à dança de salão, ok? Os alunos que eu tive também na educação física escolar e como eles vieram colaborando e amarrando de alguma forma a minha metodologia de ensino e que se fortaleceu a cada vez mais porque eu pude fazer adaptações até para os adultos, porque eu trabalho ainda, né? Estou Uhum. de licença, mas na Casa de Aham. Dança Carlos de Jesus, com uma turma, e que essa Aham. turma, a mais nova tem 15 anos e o mais velho tinha 72 anos. Então, a Olha gente que maravilha. podia misturar e mesclar. Aliás, meus alunos, eu nunca tive aula de iniciante, iniciado, nunca classifiquei. Chegou naquele horário, é o que você tem, vamos fazer. Então, aí já Vamos está uma lá. primeira história. Posso contar a Aham. primeira? Eu, Vai eu, lá. eu anotei um pouquinho, porque Uhum. eu viajo muito na maionese. Então, a primeira história que eu quero contar, os nomes são fictícios, tá? Rafael, eu tinha uma aluna impossível, impossível, parecia minha neta, eu nem sabia que Deus ia me dar uma neta como Ana Carolina. Então, Ana Carolina, você falava, senta, ela levanta. Que música que nós vamos ouvir? Vamos ouvir, todo mundo votava, e ela dizia, todo mundo votava no tango. Aí ela dizia, eu quero funk. Então, era sempre do contrário, e virando as nossas Uhum. propostas ao contrário. Um dia eu falei assim para ela, Ana, vamos fazer o seguinte, nós estamos tomando as decisões juntas. Então, você não está conseguindo obedecer. Então, você vai sentar, ok? E quando você achar que pode vir, você vai sair da cadeira e vem para a nossa aula para a gente continuar. Nós queremos muito você aqui, mas do jeito que você está, não. A Ana Carolina Uhum. foi chorando, sentou na cadeira, se sentindo a vítima do ano. E lá do canto, um fiapo de gente de 8 anos de idade faz assim para mim. Eu falei, eu? Deixa eu falar uma coisa no teu ouvido. Você também está de castigo, tá bom? Senta lá com a Ana Carolina. Eu falei, mas o que eu fiz? Ele falou, é porque você não está lembrando. Você, Raquel, falou que ia dar brincadeiras hoje daquela que eu te pedi na aula passada e você não fez. Você está desobedecendo. Você senta lá e nesse tempo eu pensei, meu pai,
Sento no centro, perco a minha autoridade, o que eu vou fazer? Senhor, o que eu faço? Me ilumina, sentei. No susto, sentei. Quando eu sentei, eu pude observar que as crianças continuaram a aula. Elas não é que eu sei Legal. que nós professores, quando o ensino é sistematizado, nós temos responsabilidade de dirigir, de mostrar caminhos, né? Isso é uma outra. Agora, como os caminhos serão traçados, é outra história. Então, aquilo ali, eu observei, olhei para todo lado, e eles continuaram dançando, a turma dividida, aquilo tudo acontecendo, Rafael na aula, gerenciando também o pedaço dele. E eu pensei, quando eu achei que deveria voltar, levantei e fui. Vim, a aula estava acontecendo, falei, gente, eu esqueci que nós tínhamos uma brincadeira para fazer hoje, que o Rafael propôs na aula passada. Nós fazemos agora ou depois? Aí foi negociado que seria o final da aula. O que isso me serviu? Isso me serviu para entender que eu tenho um discurso das aulas com poder mais horizontalizado, sabe? Onde a gente pode de matemática que eu não sabia para que servia, A está para B, assim como B está para A, e aquilo ali foi passando na minha cabeça, e eu tomei a decisão, a partir daquele dia, de ter para minha turma um anedotário. Aliás, para qualquer turma que viesse eu ter turma, né? Eu tinha turmas também na casa de dança, então comecei a fazer um anedotário. Ali a gente registrava, e registra ainda, né? Sim. Não, registrava, porque eu não estou dando aula. A gente registrava as negociações feitas para que não fugisse mais do compromisso, com detalhamento, o planejamento de aula, os alcances dos objetivos, dá um pouco de trabalho, ainda dá, né? Porque você tem uma turma atrás da outra, isso não é fácil. Mas passei a ter um anedotário, e nesse anedotário os alunos tinham acesso a poder ver até os planejamentos, como eram feitos, se eles estavam sendo... E aí, minha filha, Rafael assumiu a postura de controlador da situação. Oi, um dia já esqueci também de fazer. Olha o caderno, você não fez a semana passada. Então, a gente começou a dividir várias responsabilidades, que a gente fala daqui a pouco, mas essa também. Então, serve, às vezes, a chamada de atenção de um aluno para algumas coisas que a gente está desatenta, né? Sim. E daí para frente ficou muito mais fácil eu lidar nas aulas com as promessas feitas, com as negociações fechadas, com o esclarecimento melhor dos objetivos. Jomar, eu digo para você de coração aberto e para quem está me ouvindo. A Márcia Rocha está aí, acabei aqui ela lendo. Aprendi muito nas aulas da Raquel. Ela trabalhou muito tempo comigo, é testemunha, né? Eu não consigo mais dar aula, não consigo dar aula sem negociar os objetivos com os alunos. Maravilha. Mostrando direção. Ok, que é minha responsabilidade. Eu fiz uma live na quinta-feira passada e algumas pessoas falaram, como é que você vai fazer isso interagindo? Pois mandei foto para aluno, eles resolveram, me deram o nome de verbos e eu cheguei na aula. E amanhã também, já vou até te fazer uma pergunta no final aí, não me deixe esquecer, porque amanhã eu vou falar sobre propriedades do movimento. Bom, algum comentário ou posso passar para a segunda história? Não, você falou de... né, essa questão de aprender com o aluno na sala de aula e como que às vezes a gente leva umas broncas, né, e é colocado de castigo. Eu me lembrei de uma vez que eu estava dando aula em Cuiabá, se não me engano, e tinha, como muitas vezes acontece, né, conduzidas mulheres ali a mais, né, poucos condutores, e aí tinha, sei lá, 4, 5 sem par. E na hora que eu comecei a aula, eu falei, olha, nós vamos trocando de par, então, quem tiver sem parceiro, ou melhor, quem tiver sobrando aí, na hora que eu pedir para trocar, troca de par. Beleza. Aí, coloquei uma música, eles começaram a dançar e pedir, né, vamos lá, quem tiver sobrando agora, troca de par. E vários trocaram, mas uma permaneceu no canto, de braço cruzado, com a cara brava, né? Eu falei, bom, às vezes ela quer só assistir a aula, enfim, às vezes não está se sentindo bem. Passou mais um pouco, eu pedi novamente para trocar, eu falei, olha, quem está sobrando, então vamos lá trocar de par.
Beleza, ela não trocou, eu cheguei perto dela, eu falei, né, tudo bem, a senhora vai fazer a aula? Ela falou, vou, pretendo. Eu falei, então por que que a senhora não troca, né? Na hora que eu pedi para trocar, pega um parceiro. Aí ela foi e sacudiu o dedo na minha cara assim, ó, falou, olha, eu não sou sobra, eu não sou resto. Né? Ou seja, eu estava falando, quem estiver sobrando, troca de par. Aí que a gente se dá conta, né? Que às vezes é uma palavra que você usa e Mexe, né? que exatamente mexe com a pessoa e como que a gente que lida com um monte de pessoas ali na aula, cada um com as suas características, com as suas fragilidades, a gente tem que tomar cuidado com as palavras que a gente usa, com o jeito, com a maneira como você se aproxima, se toca, se não toca, né? Então é um aprendizado grande. Até hoje eu me pego falando, né? Quem estiver sobrando, aí eu vou e me corrijo. Falo assim, não, quem estiver sem par, né? É isso E aí. aí a gente vai levando essas broncas e vai aprendendo. É, Mas vamos lá. eu tinha um aluno relacionado a isso que eu falava assim, é, eu passei por várias fases da dança de salão, porque quando eu comecei a trabalhar, eu não trabalhava só com crianças, minhas crianças, eu trabalhava na academia do Jimmy, e ele tinha o direcionamento da aula, embora eu tentasse a gente negociar, nem sempre era possível, mas aprendi muito com ele também. E eu não tinha essa autonomia para trabalhar com a garotada, né? Então ele dizia assim, preparem diagonal. O molequinho que estava lá fazendo aula, falou assim, Uhum. eu não sei nem que é diagonal. Aí eu falei assim, cara, é como se tivesse uma linha de um canto para o outro. Ah, por que que ele não fala assim então? Eu falei assim, então quando ele É, fala diagonal, você pensa que é uma linha que sai de um cantinho da parede que vai na outra. Ah, agora eu entendi. Então são algumas coisas, né, que passam assim que a sim, gente não percebe que está fazendo, né, na verdade. sim, com certeza. Bem, Jomar, eu já fui sobra muitas vezes em aula de dança que eu faço aí nos Foi cursos. resto. Desculpa, fui resto. Não é resto, sobra. Ela falou, eu estava falando sobra. É, Ela que falou, não sou resto, né? Aí eu comecei a pensar, quando tem muitos cavalheiros que eu for dar aula aí, poucos cavalheiros e muitas damas, minha filha, eu faço o trenzinho da alegria, que é um sucesso, viu? Dança, É? dança, passa para o final, passa para outro trem, cada trem tem um nome e o negócio funciona. Bom, Maravilha. preocupada com o tempo, mas eu sou assim mesmo. Eu quero falar do sapato apertado. É uma história que não está no livro, mas que Uhum. eu acho assim deliciosa. Nós não tínhamos muito. As crianças chegavam, dançavam descalça, muitas não tinham sapato, não adiantava pedir para vir de tênis. Claro que tinha outras crianças que tinham, estou falando daquelas que não podiam mesmo. E, Uhum. e aí a gente pedia muito sapato para dançarina, para dançarinos, e chegava aquela quantidade de roupa, eu sempre arrumava, e dali as mães cortavam, faziam figurino. Então, um dia caiu o sapato para uma criança e ela adorou o sapato, a sandalinha cheia de brilho, quem é que não quer? Eu também quero. Aí então, Uhum. aquele sapato estava apertado, só que eu não percebi que o sapato estava apertado. Era tanta coisa chegando, né? E ela pegou o sapatinho e foi dançar. Quando ela foi dançar, aquilo apertou demais nela. E ela chegou e disse assim para mim: meu sapato está apertado, eu não estou conseguindo dançar. E eu falei, minha filha, então tira o sapato. Não, eu não quero tirar o sapato. Não. Aí eu falei assim, então como é que a gente vai? Vamos ver se tem uma sandália maior. Ela falou, não, tem outra coisa que eu quero te falar. Eu falei, pode falar. O que está apertando mesmo é essa coisa que você está mandando eu fazer. Era um facão. Esse negócio aí que você está fazendo está apertando muito, não está cabendo. Não. Que ótima definição, né? Não está cabendo em mim esse negócio que você está mandando fazer. Isso é maravilhoso. E que analogia que ela fez. Sim. Nossa, mas aquilo me bombardeou por dentro. Aham. Estourou. Eu achava que eu era, a deusa do pedaço, né? Aham. E aí, então, eu comecei a conversar com ela e a necessidade de realmente diversificar propostas. Porque, o Jomar, a gente tem um discurso mais rápido para o ideal do que para o real. A gente tem um Aham. discurso, a gente fala e, de repente, a gente não cria estratégias para realmente resolver ou colocar Sim. em prática aquilo que a gente está, pelo menos, teorizando.
Não sou Uhum. contra a teoria de forma nenhuma. E aí nós temos como, eu tenho como base, né, de estudos, de metodologia de ensino, aquilo tudo, sobre uma das primeiras pessoas da educação física que começou a escrever com o poder que nós temos que dar de autonomia, professor mandando muito no início e aluno obedecendo demais. E aos poucos, gradativamente, isso sendo alterado. O aluno Sim. mandando mais e o professor mandando menos na aula, que é o Musca Moston. Então, quando ele tem um dos espectros dele, ele tem um que chama inclusão. A inclusão seria, o professor apresenta, vou falar o facão, tá? Sim. Pode ser outros movimentos, pode ser vários Aham. movimentos. Ele põe o facão na forma técnica como executada, ele põe o facão com uma saída diferente, na outra estação ele coloca uma liberdade para cada um sair do facão de uma maneira diferente, o outro como entra no facão e sai, e ali os alunos começam a se autoavaliar e se incluir nessas estações, né, que seriam. E Uhum. muitas vezes as crianças querem fazer o que elas acham que sabem, os alunos, esqueçam as crianças. Sim. Ela entra com uma ideia que ela é capaz de fazer aquilo, mas ela não tem a base. Então, cabe ao professor ser um provocador, né, daquela situação, sem determinar, sai daqui e vai para lá. Então, ali, os próprios colegas, todo mundo começa a fazer as correções. E o professor incentivando. Olha, eu estou te vendo há tanto tempo nessa oh, agora esqueci o nome, nessa estação, e você não Uhum. acha que você já está podendo fazer alguma coisa diferente? Então, ele vai mexendo nessas questões, mas é o aluno que se inclui. Então, o Sim. experimento da inclusão dentro da dança de salão surge desse comentário da criança. Eu já fazia poucas estações, eu predeterminava demais, porque no início a gente tem que predeterminar, é um comando Sim. inicial. E aos poucos Sim. você vai progredindo para a autonomia daquele Sim. movimento que a pessoa que dança faz, né? Não precisa ser Aham. somente na dança de salão. E aí Aham. vem trabalhando muita descoberta orientada, sempre provocando, provocando, provocando. Eu conversava com o Rodrigo outro dia e falei, Rodrigo, você lembra quando as crianças eram loucas por dinheiro? Não tinha dinheiro para passagem, para chegar na academia. Comecei a arrumar padrinho de tudo quanto é lado, né? E Aham. aí então, eu cheguei e falei assim, olha, eu estou com os empresários da dança de salão aqui, cadê o dinheiro? Falei, não, eles vão chegar ainda e pediram que eles querem. Antigamente chamava de atichim, de boneca, aquele movimento que fazia uma Sim. flexão do tronco da dama para frente, né? Na Nem usam trança. mais, Aham. nem usam mais. Mas aí, e eles estão querendo alguma coisa diferente para vender no mercado, tal, e eles se dividimos em grupos e eles começaram, e um aluno sozinho, Igor, e ele fazia capoeira. Então, o que ele fez? Ele Uhum. flexionou o tronco da dama, soltou, passou a perna por cima, Uhum. deu um giro e voltou a segurar a dama. Aquilo foi Aham. o mais diferente de tudo. E Aham. quando a gente chamei umas pessoas da rua, vem cá, senhor, me ajuda aqui, da academia, senta aqui para a gente fazer uma votação aqui, e esse movimento foi escolhido. Aham. E que seria, por exemplo, num salão, muito difícil de ser executado se a gente pensar nas regras de salão, na Sim, sim, conduta, claro. aquilo tudo. Mas quando você trabalha com processo criativo, você não pode de jeito nenhum dizer, não, isso não é bom. Ainda mais no Uhum. início do processo. Depois você pode ir fazendo ajustes com Sim. essa questão do que o Mostro chama de descoberta orientada, e você vai criando um problema, e acima disso, olha, isso não vai ser possível. Do processo de criação vale tudo, né, meu amigo? Vale explorar bastante essa condição de pensar diversificadamente. Sim. Eu aprendi a dançar, eu sou grata ao Carlinhos de Jesus, porque eu me apaixonei por ele o primeiro dia que eu vi. Eu falo hoje com a Raquel, o seu problema é que eu sou a segunda da fila, não quero ser a primeira nunca. A primeira cai, a segunda sobe. E eu já tenho a vantagem de ser Raquel também, né? Beleza, Aham. Carlinhos, vai ser fácil. Pronto, tá resolvido. Mas eu apaixonada por ele e também Ah, hoje pela pessoa que eu convivo, pelo empresário, pelo dançarino,
pelo amigo e tantas outras coisas. Mas foi com o Jimmy que eu vi esse homem fazer desdobramento rítmico, que eu ficava, meu Deus, o que esse homem está fazendo? O que ele Uma está loucura, né? criando? Uhum. E aí, conversando com ele, muitas vezes com o Jimmy, eu falava, Jimmy, como é que você inventou isso? Ele falou, nem sei. Acontece, eu faço. Uhum. Então, é ter essa liberdade sem precisar ter o compromisso de estar acertando sempre. Sim. Né? Mas isso de Expandir. uma maneira... Isso de uma maneira geral, né? Essa liberdade, Claro. né? De sem ter o compromisso de estar acertando sempre, eu acho que é fundamental que nós, professores, passemos esse espírito para os alunos, porque o aluno de dança de salão, independente da idade, muitos deles chegam na sala de aula com esse peso, né? Nossa, não posso errar, senão todo mundo vai ver que eu estou errando, né? Porque você está exposto ali o tempo inteiro. Então, se desnudar desse compromisso, é essencial que o professor, né, consiga fazer isso, que não é fácil com o aluno, para que aí sim ele se solte, né, e consiga abraçar o que de mais gostoso a dança pode proporcionar, né, nos proporcionar. Com certeza. Eu estou vendo aqui uma mensagem da Sara, dizendo que ela também é pedagoga e que ela está gostando bastante da live. Que bom, Sara. Eu acho assim que os dançarinos, de maneira geral, eles foram pegos de surpresa, descobriram que dançavam e que dançavam bem, e que sabiam, e que ensinaram com os recursos que tinham. Hoje, até com a própria internet, com a abertura, as escolas de dança, formação de dança, o cenário está modificando. Em nada desprezando nenhuma forma de ensinar. Sim. Eu não quero desprezar. Eu digo assim para as pessoas em curso de pós-graduação, em que você está acreditando? Que projeto de homem que você tem na sociedade, para a sociedade? Então, o seu projeto de homem é que vai dirigir também a sua metodologia de ensino. Não é só o que vai acontecer. Várias questões, vários indicadores estão aí interferindo na situação, né? Então, o professor que quer um aluno muito objeto, ele vai lá, ensina, enche de passo, de sequência e tal. O professor que quer o aluno sujeito, ele tem que permitir o aluno sujeitar-se. E para sujeitar-se, a liberdade é fundamental. E a liberdade, eu sempre digo, eu tenho liberdade para uma série de coisas, mas eu tenho compromisso com todas as outras que em determinadas situações eu não posso usar essa minha liberdade de uma forma tão ampla. Sim. Eu, há muito tempo, sabe, Jomar, você vai me cortando, Jomar, porque eu falo muito. Fique à vontade, fique à vontade. Nós estamos aqui para desfrutar dos seus causos. Dos causos. Isso me lembra um programa de televisão de Globo Rural. Um caos para a senhora. Isso aí. Então, agora, eu quando comecei a dançar, meu corpo já não estava mais para ficar fazendo só passinhos. Então, eu estava no Sírio-Libanês e dançando com qualquer pessoa, qualquer amigo, que eu não me lembro detalhadamente quem era. E aí a música era da Rita Lee, Te Deixo de 4 no ato, me enche de amor. Então ele me girou, eu virei de costas para ele e rebolei. Meu filho, quando acabou, a mulher me chamou, vem cá, senhora acha que a senhora tem idade para ficar fazendo isso? Eu falei, não, a senhora faz aonde? O que a senhora está falando? A senhora deu o rabo para aquele menino. Eu dei o rabo? Não dei o rabo, não. Mas a situação é a seguinte, aí começamos a conversar e eu falei assim, olha, ela falou, a senhora é louca. Aí o meu parceiro disse, não, ela é muito feliz. Isso aí. Então a situação é a seguinte, se a senhora viu que eu estou dando rabo, eu estou dando rabo, mas estou tão feliz por dar o rabo, e a senhora está sentada com o seu rabo preso até aí, até agora. Vamos sair, vamos dançar. Quem sabe eu empresto meu parceiro para dançar, mas ela não quis. Mas acho que até hoje ela deve achar que eu sou a pior pessoa do mundo, né? Só uma parte aqui. A Raquel é um dos melhores exemplos que eu acho que a gente tem para citar de conduzida, né, de dama, que propõe, né, que dialoga com o parceiro de uma forma maravilhosa. Ela não é aquela dama passiva que segue a condução do parceiro. Ela o tempo inteiro encontra momentos propícios para propor,
para fazer um caminho diferente do que ele vinha conduzindo, do que ele tinha planejado. E é isso, para quem está conduzindo, é maravilhoso, porque aí você, né, é uma comunicação de mão dupla. Você não está só decidindo ali sozinho o que fazer, aí você divide essa responsabilidade deliciosa com a parceira. Então é uma delícia dançar com a Raquel, ao mesmo tempo é uma responsabilidade enorme, porque você tem que estar muito mais esperto, porque você não somente fica pensando ali na condução, no espaço, mas o tempo inteiro você tem que estar mudando ali de planejamento, porque ela propôs uma outra coisa muito mais legal do que você tinha pensado. Então, esse é um grande exemplo para as damas hoje em dia, que a dama, ela para participar da dança, ela não precisa conduzir. Ela pode ter como exemplo a Raquel e ver o quanto ela pode ser determinante, dar ideias maravilhosas, ser também né, a protagonista daquela dança, né? Não é quem está conduzindo. Você se ferrou agora. Você vai ter que escrever isso para eu colocar no meu currículo. Vai ser um prazer. Sabe por quê? Porque quando lerem ela certificado, Mimos, Jomar Mesquita, eu vou crescer. Mas você sabe que eu não estou podendo mais dançar tanto como eu dançava e gostava de dançar. Eu é mesmo? Uns caroços no pé, são chamados calos na bainha do músculo. E eu perco demais o equilíbrio. Tem dia que eu posso, mas tem dia que eu já não estou mais podendo. Mas eu tenho certeza que você deve usar esses momentos de perda de equilíbrio a seu favor, criando movimentos maravilhosos. Jomar, eu tenho certeza absoluta. Jomar, eu vou cantar uma música para você. Diga. No seu corpo é que eu encontro depois do amor o conforto. Você está me confortando, cara. Você está me colocando numa posição que eu não Mas tenho. você merece, você merece. Mas essa coisa do desequilíbrio, não é isso mesmo? Quer dizer, eu gosto muito de falar isso. Nas danças de salão, principalmente, não tem erro, não tem desequilíbrio, né? Se você souber usar o erro, qualquer que seja, o desequilíbrio, né, a seu favor, isso se torna uma nova possibilidade, às vezes muito mais legal do que você tinha previsto. No samba, mais ainda, né? O desequilíbrio ele faz parte do samba. Né? Então, ele nos possibilita brincar muito com o desequilíbrio. É mais um motivo para o aluno iniciante ou aquele que esteja querendo começar a dançar, não tenha medo, né? Perca o medo, porque é isso. Você pode errar, você pode desequilibrar. Né? Com certeza, é isso mesmo. Eu falo que se hoje o Carlinhos de Jesus cair no chão, virou um passo, entendeu? Virou um movimento. Então, que eu crio os meus também, né? Mas eu acho que a dança, ela tem que ser interativa realmente. Então, somos nós dois dançando. Não sou só eu, nem só você. Tem que ser nós dois. Então, tem que ter também o limite do respeito. Eu não posso sair propondo o tempo inteiro, porque nós temos que dividir essa dança, né? Mas é isso aí. Eu gosto bastante, viu? Você estava falando da autoridade. Pode falar. Não, pode falar, você. Eu nem me lembro que eu falei de autoridade, já passou. Não, você estava falando da autoridade do professor em algum momento aí. E às vezes nós professores, em alguns momentos também, a gente tem que tomar cuidado que a gente impõe um certo medo assim, para o aluno, né? Isso acaba, né, amedrontando, tornando o processo de aprendizagem até mais difícil. Eu conto uma historinha para os meus alunos, principalmente quando eu sinto que eles estão meio receosos, assim, com medo de mim. Teve uma vez, há muitos anos atrás, era um casal de alunos com seus 60 e poucos anos, os senhores, ela super elegante, eles eram de João Pessoa, na Paraíba, e conservavam, já moravam aqui em Belo Horizonte há muitos anos, mas conservavam aquele sotaque paraibano. Né? E eles faziam aula de roda de cassino comigo. Então, o tempo inteiro trocando de par, ela passava por mim, etc. E um dia ela sentou na nossa secretaria, com a pessoa que trabalhava lá na época, e aí falou com ela, falou, esse professor, quando ele me pega para dançar, mas eu fico tão nervosa, mas tão nervosa, que me escorre uma gotinha de suor gelada pelo rego. Aí
Que essas são as expressões, né, que o pessoal usa, às vezes, no Nordeste, que para a gente não é tão comum e tudo mais. Mas aquela senhora, com seus 60 e tantos anos, elegantérrima, falando dessa forma, foi hilário. Então, eu sempre conto essa história para os alunos, quando eles estão meio, né, meio receosos, com medo de errar, essa coisa assim, né? Aí já vira brincadeira na turma. Aí você fala assim, ó, a gotinha, tá escorrendo a gotinha e tal, né? Então, você falando isso do sotaque nordestino, Jomar, me lembrou de um curso de pós-graduação que eu dei no Ceará. E aí, quando acabou, eu faço avaliação durante todo o período. No final, já não dá mais tempo para fazer nada, as pessoas fazem avaliação no final. Não, é o período inteiro, né? Aí, o aluno falou, professora, posso lhe dizer uma coisa? É um elogio. Eu falei, meu filho, fique à vontade, se você quiser falar, fala. A senhora é fuderosa. Fuderosa. Eu não esqueci. Mas olha, essa assim, é a palavra que melhor define você, Raquel. Mas é isso. Eu tenho certeza que todo mundo que está nos escutando aí vai concordar. A Raquel é ou não é fuderosa? Ela é, assim, é a melhor definição. Arrasou. Arrasou. Quem concorda, pode escrever aí, que eu tenho certeza que todo mundo vai concordar. A Raquel é fuderosa. Meu Deus do céu, o que é isso? É maravilhosa, maravilhosa. A gente vai passando cada uma, né? E essa regionalidade, esse Brasil de Brasis, né? Como... que a gente sabe que existe, isso me encanta de uma maneira, sabe? Esse sotaque, essas coisas. Eu estava lá na Paraíba, né? Na casa de uma amiga, eu falei, eu quero ver o Zé do Pinto. O Zé do Pinto era o sanfoneiro da região, né? Aí o Zé do Pinto ia tocar, e eu me arrumei, né? Tão tomada de dança de salão, e pus um sapato de salto, tudo. A empregada olhou para mim e disse, vem cá, minha senhora. A senhora vai assim, para o forró? Eu falei, não, vou sim. Aí ela disse assim, vai não, toma aqui uma chinela para a senhora usar, porque a poeira vai subir, só que não vai voltar a dançar. Essa coisa da regionalidade, de saber, você chega achando que... Sim. Eu fui dançar lá, meu filho, no outro dia parecia que eu tinha andado a cavalo 2 dias, não conseguia nem ficar de pé, de dor nas pernas. Que eles travam a perna e coisa. E é maravilhoso isso, que tem a ver, inclusive, com as origens da dança de salão, né? De ter, como qualquer vertente artística que surge exatamente quando você tem um encontro dos diferentes, né? Culturas diferentes, pensamentos diferentes. Isso é que faz surgir novas vertentes artísticas. E as danças de salão surgiram dessa forma, nas regiões portuárias, onde ali você tinha, né, ricos, pobres, viajantes de diversas culturas, os prostíbulos, enfim. E dessa mistura que surgem as danças. E é muito rico essa nossa profissão, esse privilégio que eu falei que a gente tem de conviver com muitas pessoas, porque é isso, são diferentes sotaques, diferentes jeitos de pensar, de falar, de fazer, de se mover. Corpos, né? Tamanhos de corpos diferenciados, né? Situação. Exatamente. Eu, quando dava aula no Carlinhos, eu dava aula para o cônsul, um cônsul, e quando acabava a aula, eu dava aula para um gari. Então, aquilo mexia comigo de uma tal forma que eu adorava. Bom, Jomar, nós dois somos bons de conversa, eu vou para a minha terceira história. Vai lá, manda ver. É a história do vagalume, está no livro. Então, é o seguinte, eu resolvi fazer um acampamento com as crianças, né? Sair daquela coisa, porque para dar aula para criança e para adolescente, não adianta você ficar somente com os estilos de dança e os gêneros musicais e o tempo da música. Você tem que cada vez cercá-los mais para que aquilo fique realmente um ambiente gostoso, que eles se interessem, porque criança pequena dançar a 2 não tem sentido nenhum. Nenhum. Ela está conhecendo o corpo dela, já tem que fazer ajuste no corpo do outro e ajustar esses 2 corpos na música, e é um trabalho espelhado. É muita coisa. Então tem que ser devagar, as coisas têm que ser... Então resolvemos fazer um acampamento, e nesse acampamento ficou decidido entre nós e os pais não, as mães, porque os pais nunca chegavam na aula, muitos não tinham pais, a maioria não tinha pais. Sim. Então, resolvemos que iriam somente os adolescentes. E lá fomos nós para um terreno lá que nos arrumaram, montamos barraca, todo mundo arruma tudo. Tudo deu certo. E tinha um que levou o violão, né? Claro, na noite, todo mundo lá nheco-nheco, tocando violão. Alguém deu a ideia, que não é uma coisa muito diferente, para que
todo mundo fizesse o jogo da verdade. Aí roda aquela garrafa, roda, eu, graças a Deus, a garrafa não vem para mim. Até que a garrafa veio e a pessoa me perguntou, aquela pergunta clássica: se você fosse um animal, qual você gostaria de ser? Aí eu pensei, posso pensar um pouquinho? Uhum. Queria ser um vagalume. Ah, vagalume? Porque todo mundo esperou que eu fosse falar um leão, um tigre, uma cobra. Mas por quê? Eu falei assim, para ter a bunda iluminada. Porque quem tem bunda iluminada no Brasil, porque não tem bunda, né? Fizeram uma ameaça de bunda lá para mim, chamaram isso de... Tudo bem. Aí todo mundo falou, e eu expliquei ter bunda, como é que a bunda é comercializada nesse nosso país, e papapá, tititi, acabou, virou a garrafa, foi para outra e passou. Quando nós fomos dormir, a minha barraca era com uma das meninas. Aí ela falou assim, que vergonha que eu estou sentindo de você. Porra. Ela falou, tu é papo cabeça. Pra que tu foi falar aquela merda, Raquel? Tu foi falar que queria ser um vagalume para ter uma bunda iluminada? O que mais você prioriza é que a gente tenha um corpo iluminado. Você foi logo ficar na bunda, Raquel. Raquel, eu nunca vi você descer do salto tão mal. Você desceu... O Jomar não me deixou dormir. Ela dormiu tranquilamente, porque foi para fora, pois foi uma análise crítica muito forte. Nossa, E eu aprendi, a gente vem aprendendo, né? Mas impressionante. Eu aprendi, vou falar naquele momento, com aquela história, o quanto eu tenho responsabilidade com alguém que gerencia o aprendizado de alguma forma. Sim. O quanto que eu errei em tentar ser uma pessoa engraçada, que eu não cabia naquele momento, não era aquilo que eu pensava. Eu, na verdade, nunca quis ser bicho nenhum. Quando me perguntam, não quero ser bicho, não. A característica de um bicho eu deixo para lá. Mas aquilo me fez tão mal para uma mudança tão boa dentro de mim. Sim. E com certeza, né, essa criança, essa aluna, ela só teve a liberdade de falar isso com você porque você é a professora maravilhosa que possibilita isso para o aluno, né? Infelizmente, nós estamos quase chegando aí na 1 hora de live aí do Instagram, então antes que ele nos corte, né, queria dizer para vocês divulgarem aí para os conhecidos, essa live vai estar no nosso canal do YouTube, da Mimos Escola de Dança. Logo, logo, amanhã já vai estar lá no nosso canal, quem quiser rever, assistir de novo. Queria já deixar o convite para a Raquel para a gente fazer uma outra live para continuar esses casos, que são muitos riquíssimos, né? Riquíssimos. Queria deixar o convite também, aproveitando aqui os comerciais. Sábado agora eu estou dividindo um curso maravilhoso, se chama Digital Coreográfica, com o professor Otávio Nassur, lá de Curitiba. Uau. Um curso totalmente online, tá? Tá aí no nosso Instagram, divulgação, deve estar na bio aí o link para inscrição e as informações todas. Vai ser totalmente online no sábado, manhã e tarde. Metade da carga horária é comigo, metade com o Otávio Nassur. É voltado para a criação coreográfica, mas a gente estende os conceitos aí para todas as áreas de criação, né? Ai, bárbaro. Então, Raquel, olha, tem um tempinho, eu acho, para você se despedir do pessoal, mas eu queria muito te dar um abraço pessoalmente agora. Muito mesmo. Você sabe. Viu? Gente, amanhã tem algumas pessoas dizendo, eu não conheço você e tal, mas te amo, obrigada. Amanhã vamos fazer uma aula comigo, nesse mesmo horário, 19 horas. É uma aula, buscar @Casa de Dança, tudo junto, Casa de Danca Carlinhos de Jesus. Eu estou falando sobre algumas das propriedades do movimento e a gente já fez uma aula e se você vier vai ser muito legal. Bom, o que eu quero dizer é que todos nós temos histórias. Nós contamos algumas das nossas. Escrevam vocês as histórias de vocês, divulguem as histórias, que o aprendizado vem assim, de diferentes formas. Muito, muito obrigada pelas considerações, pelo seu convite, Jomar. Pelo seu convite, você é uma pessoa que sempre me respeitou. E não por eu ser sua tia, isso é que é o melhor. A Mimos está de portas abertas, seja virtualmente ou presencialmente para você, sempre um prazer ter você conosco e assim, uma honra ter você aqui dividindo esse espaço conosco, viu? Uma honra mesmo. Muito obrigada. Um grande abraço aí para toda a sua família e que logo, logo você esteja de volta aqui conosco.
Tá E bom? ela, todos que atravancam o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. É isso aí. Só se Quero ainda der tempo, eu estou falando sempre nas lives o quê? O significado de mímulos, que é muito Eu sei. importante para esse momento, né? Fala. Mímulos é uma planta conhecida como a planta da coragem, da qual se extrai uma essência utilizada pelos florais de Bach para tornar as pessoas menos inibidas, mais abertas, mais sociáveis. E é isso que a dança de salão faz com as pessoas, e é isso que nós da Mimos estamos aqui para levar como missão para as pessoas, né? Então, a planta da coragem para todos nós nesse momento que estamos vivendo.